Olá, iniciando mais um vídeo, tá? Vamos falar aqui da seção 2.3, né, do livro de Stewart, sempre lembrando, 7ª edição, tá? Nessa sessão aí, vocês começam agora a trabalhar um pouquinho com cálculo de limites, tá? Então, o que a gente vai fazer é dar umas ideias intuitivas, tá? Mais intuitivo do que preciso, tá? De como a gente lida com alguns limites, tá? Tem algumas propriedades bem básicas, que a demonstração às vezes não é tão trivial, tá? As aulas lá do professor Renato Pedrosa podem ser interessantes nesse sentido, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre essas propriedades e vou focar minha aula em alguns exemplos. Minha explanação aqui em alguns exemplos, e a gente vai fechar o vídeo com o teorema do sanduíche, o teorema do confronto, tá? Mas o foco principal aqui é começar a lidar com o cálculo de limites de funções, ok? Então, só para iniciar, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou apagar essa informação aqui e vou comentar com vocês algumas coisas, tá? Uma delas, quando você inicia a sessão, você vai começar a ler coisas desse tipo. Se você pegar uma função f e uma função g e você somar as duas ou subtrair as duas, tá? Que um primeiro resultado te diz o seguinte: se quando x se aproxima de a minha função f, se aproxima de um limite L, ou seja, para x próximo de a, f de x se aproxima de um valor constante L, ou seja, esse limite existe L, certo? E a minha função g se aproxima de um certo número m na vizinhança do a, ou seja, quando x se aproxima de a, parece razoável que se você somar f com g, se f está perto de L e g está perto de m, então f mais g estaria perto de L mais m. Concordo? E no caso, se fosse a diferença, se a f se aproxima de L e a g se aproxima de m, a diferença de f menos g se aproxima de L menos m. Parece bem razoável, né? Ok? E voltando à anotação aqui, usando a canetinha preta, o L é o limite quando x tende a de f de x, e o m é o limite quando x tende a de g de x. Ou seja, isso está dizendo para a gente o quê? Né? Que o limite de uma soma ou diferença de funções é a soma ou diferença de funções, ou diferença das funções que estão envolvidas, tá? Uma coisa muito importante aqui, tem uma hipótese aí. A hipótese é essa daqui, ó. F de x tem que se aproximar de L quando x vai para A, e g de x tem que se aproximar de m quando x vai para A. Ou seja, é importantíssimo que os limites existam, tá? Então, resumindo a propriedade, o limite quando x tende a de f de x mais ou menos g de x vai ser o limite de f de x quando x tende a mais ou menos o limite quando x tende a de g de x, certo? Desde que os limites individuais de f e de g existam, tá? Falei bastante sobre isso, mas isso é uma coisa bem importante, ok? E depois a gente vai exemplificar isso, tá? E mostrar quais são os perigos de você calcular o limite de uma soma e separar ela como a soma dos limites, né? Caso, eventualmente, um dos limites não exista ou ambos não existam, tá? Seguindo a seção, você tem isso aqui também. Se você tiver uma constante c e multiplicar por uma função f e analisar o comportamento de c vezes f quando x vai para A, eu posso escrever isso como c vezes L. Aqui, novamente, eu estou supondo que o f está indo para L. Okay? Então, se f de x está próximo de L quando x se aproxima de A, então c vezes f de x, obviamente, vai estar perto. Parece intuitivo pensar isso, né? De c vezes L. Tá? Eu posso escrever isso como c vezes o limite quando x tende a de f de x. Tá? Trocando em miúdos aqui, é como o seguinte: você gostaria de calcular, você gostaria de analisar esse limite aqui, ó, limite quando x tende a de c vezes f de x. Primeiro você vai lá e olha a f. A f está perto de alguém? Está indo para alguém? Ah, está indo para L. Então é como se esse c aqui pudesse sair do limite. Ok? E é exatamente isso que está acontecendo. Ok? Mais uma propriedade bem importante, tá? Se você pegar o limite quando x tende a de f de x, agora em vez de somar, subtrair ou fazer produto para uma constante, você vai fazer o produto das duas,
tá? Observe aqui uma coisa importante, tá? É a mesma coisa, é tudo muito intuitivo, tá? Se f de x se aproxima de L na vizinhança do A e g de x se aproxima de M na vizinhança do A, então parece razoável que o produto, né? Se eu pegar um cara perto de L e multiplicar por um cara perto de M, parece razoável que o produto desses dois caras está próximo de L vezes M, ok? O que é importante novamente aqui? O limite de f de x quando x vai para A existe, é L, e o limite de g de x quando x vai para A existe, e é M, ok? Então, isso eu posso escrever como limite quando x tende a de f de x, vezes o limite quando x tende a de g de x. Isso é a propriedade que a gente fala do limite do produto, tá? O limite de um produto é o produto dos limites, desde que ambos os limites existam, tá? E mais uma última propriedade, tá? Vamos trocar a tela aqui, é isso aqui, ó. Vamos supor que agora você tem um quociente de duas funções. Você está pegando f de x e dividindo por g de x numa vizinhança do A, para x numa vizinhança do A. Novamente, se você perceber que f de x está se aproximando de L na vizinhança do A e g de x está se aproximando de M na vizinhança do A, e mais do que isso, esse M for diferente de zero, então o quociente de f por g na vizinhança do A se aproxima de L sobre M. Tá? Então, o que é a hipótese importante aqui? A f está indo para L, a g está indo para M. O M não pode ser zero, por razões óbvias aí, né? Ele é o denominador aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui, o limite quando x tende a de f de x dividido pelo limite quando x tende a de g de x. Aqui não ficou muito bom esse igual, né? Opa, desculpa. Vou pegar a borracha aqui, tá? Não ficou muito bom esse igual, mas em essência é isso, tá? Isso está dizendo que o limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que ambos os limites existam e o limite do denominador não vai para zero, tá? Tem outras propriedades de limites, mas eu acho que o que é essencial para vocês, nesse primeiro momento, são essas. Essas são as mais importantes e a gente vai estar usando elas a todo momento, ok? Só para dar um exemplo bem simples, e depois a gente vai pegar uns mais ilustrativos, ou seja, um pouquinho mais complicados, tá? Vamos pegar um primeiro exemplo aqui. Limite, quando x se aproxima de 1, de x ao cubo mais 2x² menos 1 sobre 5 menos 3x. Se você tivesse o limite desse quociente aqui, né? É uma função racional, né? Porque aí você tem a divisão de dois polinômios. O numerador é um polinômio de grau 3 e o denominador é um polinômio de grau 1. Ok? Vamos tentar analisar o que acontece com o numerador, né? Se o x está perto de 1, o que acontece com x ao cubo? Parece razoável, né? Que isso está indo para 1 ao cubo, que é 1. O que acontece com x²? Também está indo para 1. E o 1 aqui está fixo, ok? Então, o que a gente percebe é que o numerador está indo para 1 mais 2 vezes 1 menos 1, concorda? Ou seja, o numerador está indo para 2. Vamos analisar agora o que acontece com o denominador. Se o x está indo para 1, o 5 menos 3x está indo para onde? Para 5 menos 3 vezes 1. Né? Porque o x se aproximando de 1, 3 vezes ele se aproxima de 3. Então, 5 menos 3 vezes ele vai se aproximar de 5 menos 3 vezes 1. Isso também é 2. Ou seja, isso dá 1. Então, a conclusão que a gente tira é que, numa vizinhança do 1, essa função aqui se aproxima de 1. De acordo? Se vocês quiserem visualizar isso, vão lá no GeoGebra, né? GeoGebra, novamente, e esboçam o gráfico dessa função aqui, né? X ao cubo mais 2x² menos 1, dividido por 5 menos 3x. E observa visualmente que perto do 1, os valores dessa função estão se acumulando perto de 1, ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Observa, um exemplo simples e que não tem tanto significado para a gente nesse momento, tá? Vamos pegar agora um segundo exemplo. Limite, quando x se aproxima de 1, de x² menos 1, dividido por x menos 1. Ok? Novamente, eu tenho um limite de um quociente aqui, né? Será que eu posso escrever isso como quociente dos limites?
Vamos analisar, tá? Se você pegar o numerador, quando o x se aproxima de 1, o que acontece com o x quadrado? O x quadrado está indo para 1, certo? Então, o x quadrado menos 1 está indo para 1 menos 1, que é 0. E observe o que está acontecendo com o denominador. Quando o x se aproxima de 1, o x menos 1 vai para 0. Concorda? Então, aqui, na verdade, eu tenho 1 menos 1, certo? Que é, 0. Vamos tirar aqui, ok, e voltar para cá. Daí vem a pergunta, eu poderia ter usado o limite do quociente e o quociente dos limites nesse caso? Não, por causa desse problema aqui, tá? Se eu tivesse, por exemplo, em vez de x menos 1 aqui no denominador, fosse x mais 1, aqui eu teria 1 mais 1 e aqui eu teria 2. Então, o limite seria 0. Ou seja, não teria problema. Então, nesse caso, o limite do quociente estaria usando a propriedade certinha, né? Porque o numerador está indo para 0, o denominador está indo para 2, está tudo certo. Ok? Mas daí, como que a gente faz se eu não posso usar a propriedade? Você tem que ter outras estratégias, tá? A gente já viu que esse limite aqui é bem fácil de resolver, né? No final das contas, é bem fácil de resolver, não, é bem fácil de obtê-lo, né? Tanto o numerador quanto o denominador estão indo para 0, né? Observa que o numerador aqui, quando você aplica no ponto 1, dá 0. Então, se um polinômio de grau 2 tem como uma de suas raízes o 1, então eu posso dividir ele por x menos 1 e a divisão é correta, né? É exata. Então, eu consigo fatorar, né, o x quadrado menos 1 como produto de dois polinômios mônicos aí de grau 1, né? Observa que o 1 e o menos 1 são raízes desse polinômio, né? E aqui é o x menos 1 ainda, né? Agora eu cancelei, porque quando x está perto de 1, x menos 1 está perto de 0, mas não é 0. Então cancelei. Isso aqui agora é o limite, quando x tende a 1 de x mais 1. E quando x vai para 1, isso aqui vai para 2. Tá ok? Esse exemplo a gente já viu em algum momento, né? Beleza? Avançando um pouquinho, vamos pegar um exemplo 3 e eu vou definir uma função para vocês agora desse jeito, para a gente analisar. Essa função, ela vale, ou seja, dado um x, a função retorna x mais 1 se o x não for 1. E ela retorna 5 se o x for 1. Então, a primeira pergunta, quanto que é g de 1? Bom, se o x for 1, sai 5, não é? Agora, se eu pegar um x diferente de 1, quanto é g de x? É x mais 1, não é? Então, vamos fazer uma pergunta. Se você se aproxima de 1, lá no domínio, o que acontece com os valores de g de x? Eles vão para onde? Então, vamos lá. Esse é o limite, quando x tende a 1. Quanto é g de x para x perto de 1? Se x está perto de 1, x não é 1. Então, g de x é x mais 1. E esse resultado dá 2. Porque quando x vai para 1, x mais 1 vai para 2. Nesse caso aqui, o que a gente tem do ponto de vista gráfico, né? Você tem x, aqui você tem y, você tem aqui x mais 1, certo? Só que no ponto 1, quanto que está valendo a função? Em vez de ser 2, como a gente gostaria, ela está valendo 5. Claro que agora eu tenho que colocar uma bolinha fechada aqui e aqui uma bolinha aberta. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente pegou valores de x cada vez mais próximos de 1, certo? E percebeu que os valores da função para x perto de 1 se aproximam de 2. E observa que o g de 1 é 5. Está lá longe do 2, ok? Mas nesse caso, o limite existe e é 2. Ok? É quase um vídeo só de exemplos, né? Vamos tentar buscar ou trabalhar com mais um exemplo aqui, tá? É o 4, né? Vocês lembram do vídeo anterior? Que se a gente pegar a seno de um arco e dividir pelo mesmo arco, se esse arco estiver próximo de 0, então esse limite aqui é 1, não é? Se eu colocar aqui um 0 pela direita, continua sendo 1, né? Porque se na vizinhança do 0, seno de x sobre x se aproxima de 1, então na vizinhança do 0 pela direita, seno de x sobre x continua indo para 1.
Agora, só um cuidado, tá? Quando se usa a propriedade dos limites. Suponha que você não sabe isso, ou você não lembra, tá? Então, você vai escrever isso desse jeito, ó. Vamos colocar aqui 1 sobre x vezes seno de x, tá? E, de repente, você faz erradamente isso aqui, ó. Limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x vezes limite quando x tende a zero pela direita de seno de x. O que está acontecendo aqui? Né? Esse limite aqui não está difícil, né? Quando x se aproxima de zero pela direita, seno de x intuitivamente está indo para seno de zero, que é zero. O problema é esse limite aqui, ó, tá? Ele está indo para onde? Quando x se aproxima de zero pela direita. A gente viu no vídeo passado que se o x está perto de zero pela direita, 1 sobre x estoura para mais infinito. Ou seja, essa passagem aqui, obviamente, está errada. Eu não posso escrever, nesse caso, o limite do produto como sendo o produto dos limites. Por quê? Porque o limite dessa função aqui, quando x se aproxima de zero pela direita, não existe. Para você usar a propriedade que o limite do produto é o produto dos limites, você tem que ter garantia que cada uma das funções admite limite, ok? Isso é curioso, né? É o que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, são as partes agradáveis do cálculo, né? Você está pegando uma coisa que está indo para o infinito e multiplicando por uma coisa que está indo para zero. Nesse caso aqui, quem é? Você está pegando um x perto de zero pela direita, calculando 1 sobre x. Esse cara aqui, certo? Está ficando grande. E você está calculando o seno de x. Esse cara aqui está indo para zero. Quando se faz o produto dos dois, curiosamente, isso está se aproximando de 1. Tá? Esse tipo de coisa, do ponto de vista de cálculo, de matemática, é chamado indeterminação. Ou seja, uma coisa que vai para o infinito multiplicado por uma coisa que vai para zero, isso é indeterminado. Ou seja, pode dar qualquer coisa. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Ok? Agora, mais um exemplo, que eu acho que é interessante, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês duas funções, tá? Eu vou apresentar elas do ponto de vista gráfico, tá? Vou colocar aqui x, y, e aqui, mesma coisa, x, y, tá? Essa função aqui para mim vai ser f, essa função para mim vai ser g, tá? Vou pegar uma canetinha aqui. A minha função f, ela vai funcionar como? Se você me der um x negativo, a imagem vai ser zero. Então, para um x negativo, a imagem vai ser zero. No ponto zero, a imagem vai ser 1. E para x positivo, a imagem continua sendo 1. Tá? Então, essa função aqui, meu gráfico não ficou muito bom, mas é isso. Tá? Para x negativo, é a parte negativa do eixo x. Ou seja, para a parte negativa do eixo x, desculpa, a imagem é zero. Então, sempre zero. No ponto zero, ela pula para 1 e segue como sendo 1. Tá? Essa função ela tem um nome especial. Se vocês procurarem no Google função de Heaviside, vocês vão ver isso. Tá? Em elétrica, parte de circuitos, isso é muito usado para fechamento e abertura de chaves. Ok? Agora eu vou pegar uma outra canetinha para apresentar o gráfico da função g. A função g vai fazer o seguinte: para x negativo, ela vai valer 1. No ponto 1, ela vale 0. E para x positivo, ela vale 0 também. Ok? Se eu colocar agora para vocês o seguinte, ó. Vamos tentar calcular o limite quando x tende a 0 de f de x mais g de x. Certo? Eu posso escrever o limite dessa soma de f com g como sendo a soma dos limites? A primeira observação é que não. Por quê? Porque na vizinhança do zero, o limite, quando x tende a zero de f de x, não existe. E por que ele não existe? Porque pela esquerda ele está indo para zero e pela direita ele está indo para 1. Tá certo? O limite, quando x tende a zero de g de x, também não existe. Pelo mesmo motivo. Só que pela esquerda ele está indo para 1, né? E pela direita ele está indo para zero. Ok? Agora, quando você pega f de x e soma com g de x, faz isso como exercício, tá? Se você pegar um x negativo, né, vamos colocar aqui, se o x for negativo, quanto que é f de x mais g de x? Se o x for negativo, f de x,
x negativo, então f de x é 0. E g de x é quanto? 1. Então isso dá 1, certo? Agora, se o x for positivo, quanto que é f de x? F de x é 1. E quanto que é g de x? G de x é 0, dá 1 também. E se x for 0? Se x for 0, então, quanto que é f de 0 mais g de 0? Observa ali que é 1 também. Ou seja, f de x mais g de x é sempre igual a 1. E o limite da função 1, quando x vai para 0, isso dá 1. Então, o que eu apresentei para vocês? Eu construí duas funções f e g, que o limite da f quando x vai para 0 não existe, o limite da g quando x vai para 0 não existe, porém o limite da soma existe. Tá? Isso não tem nada de implicação com relação ao resultado que a gente viu no início do vídeo. Tá? Ok? Lá, para você escrever que o limite de uma soma é soma dos limites, você tem que ter garantia que os limites existam. Obviamente que se eventualmente os limites não existir, certo? Pode ser que o resultado seja verdadeiro, como pode ser que não seja verdadeiro. Ok? Eu espero aí ter dado alguma... clareado um pouco a leitura de vocês lá da seção 2.3 do nosso livro-texto, ok? Agora eu queria colocar um último exemplo, tá? E esse exemplo é o seguinte: eu gostaria de calcular o limite quando x tende a 0 de x² vezes seno de 1 sobre x. Tá? Esse é um caso interessante, porque se a gente analisar o x², quando x vai para 0, o que acontece com o x²? Vai para 0. E esse limite aqui, na vizinhança do 0, o que acontece? A gente viu que ele não existe. Por que ele não existe? Lembra do vídeo passado, né? Que seno de 1 sobre x na vizinhança do 0 oscila muito. Tá? Então, se vocês quiserem uma sugestão, GeoGebra. GeoGebra sempre é muito interessante. Vai lá e diz para o GeoGebra o seguinte: define para mim a f de x igual a x². Ele vai lá e vai desenhar o gráfico para vocês. Define para mim agora g de x como sendo seno de 1 sobre x. Ele vai lá e vai plotar o gráfico para vocês. Só que na vizinhança do 0 você vê que ela oscila muito, certo? Ela vai de menos 1 a 1 oscilando demais. E diz para o GeoGebra o seguinte: h de x é f de x vezes g de x. Ou seja, nesse caso vai ser x² vezes seno de 1 sobre x. Tá? A dica aqui é a seguinte: por mais que essa função aqui, na vizinhança do 0, vamos colocar aqui está o x, aqui está o y. No 0 ela não está definida, mas na vizinhança ela fica oscilando demais. Esse cara aqui, o x², ele funciona como sendo uma amplitude da função seno. Quanto mais você se aproxima de 0, mais o x² está indo para 0. Então é como se isso estivesse matando aquela oscilação. E é isso que eu quero que vocês enxerguem lá no GeoGebra. Primeiro se convencer do ponto de vista experimental, né? Uma matemática experimental aí, para depois tentar fazer a conta, tá? Então o meu chute aqui é que esse limite aqui é 0, tá? Para justificar isso, tá? A gente usa o seguinte artifício, tá? Deixa eu só colocar aqui, pegar uma canetinha de outra cor, tá? Então vamos ver qual artifício que eu vou usar. Então eu quero analisar esse limite aqui, x² seno de 1 sobre x, tá? Uma primeira observação é a seguinte, ver se vocês concordam. O seno de 1 sobre x eu não tenho muito controle, mas uma coisa eu sei, que ele é sempre menor ou igual que 1 e sempre menor ou igual que menos 1 para todo x diferente de 0. O único que eu não posso pegar aqui é o 0, né? Que não faz sentido essa conta. Então eu sei que o seno do arco 1 sobre x está sempre entre menos 1 e 1. Afinal de contas eu estou trabalhando com seno, tá? Agora, se você pegar um x diferente de 0, o que acontece com o x²? Obviamente, é positivo sempre. Então, eu vou multiplicar por x² os três termos dessa desigualdade. Como o x² é positivo, então eu não altero a ordem da desigualdade, ok? Então, eu tenho menos 1 vezes x², ou seja, menos x², menor ou igual que x² seno de 1 sobre x, menor ou igual que 1 vezes x². Tá aí. O que isso está me falando é que a função que eu estou interessado
né? Ela sempre está abaixo da x² e sempre está acima da menos x², certo? Vamos só tentar aqui analisar algumas coisinhas. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, tá? O que eu tenho aqui? Essa função x² a gente conhece o gráfico? Conhece, tá aqui, ó. Essa y igual a x². Essa função aqui a gente conhece o gráfico? Conhece. É menos x², ou seja, é só refletir o x² com relação ao eixo x. Então, y igual a menos x². Então, essa função aqui, para todo x diferente de zero, ela transita entre essas duas. Menos x² por baixo e x² por cima. Por mais que ela fique zanzando aqui, vamos lá. Por mais que ela fique zanzando aqui, aqui ela vai ter que funilar. E a mesma coisa aqui do outro lado, ela vai ter que funilar. Tá? Então, a observação aqui é o seguinte, se você considerar um x perto de zero, o que acontece com o x²? Está mais perto ainda. O que acontece com menos x²? Também está perto de zero. Então, esse cara aqui, ele está meio... é como se ele ficasse comprimido entre menos x² e x². Conclusão, esse limite é zero. Tá? Quem justifica isso, só para dar uma ideia para vocês, é o nosso famoso teorema do confronto ou sanduíche. Ok? Teorema do confronto ou sanduíche, só para dar uma ideia para vocês, tá? Quais são as hipóteses do teorema do confronto ou do sanduíche? A hipótese é a seguinte, eu tenho três funções. Eu tenho f, eu tenho h e eu tenho g. O que eu sei sobre as três funções? O que é a minha hipótese aí, né? Então, eu sei que a f de x está sempre acima da g de x e sempre abaixo da h de x para todo x numa vizinhança de um certo ponto A. Ok? Ilustrando graficamente, o que eu tenho? Vamos lá. Vamos colocar aqui x, aqui y. Aqui eu vou colocar o ponto A, tá? E vou usar umas cores aqui, tá? Agora, para ajudar a gente. Tá? O que for h aqui é a função que está por cima. Eu vou chamar de verde aqui, tá? Então, vamos supor que a h está assim, ó. Vamos supor que esse é o gráfico da h. Quanto que é h no ponto A? Não me interessa muito, tá? Até usar a nossa canetinha aí, a nossa borracha para apagar ali, não interessa muito. Então, observa, o que eu quero? Eu quero que numa vizinhança do A, a minha H esteja por cima da G. Na verdade, a H está por cima da F, que está por cima da G. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar em vermelho aqui, agora a função G, tá? Função G em vermelho. O que eu sei da G? Que ela está abaixo da H. Aonde? Numa vizinhança do A. Então, eu posso fazer assim, uma possível G é isso aqui, ó. Essa é a G, né? Alguém poderia dizer o seguinte, bom, mas aqui, ó, a G e a H, elas estão invertendo. Não tem problema, porque eu estou interessado sempre numa vizinhança do A. Então, numa vizinhança do A, observe que a minha função H, que aqui é verde, certo? Ela está acima da função G, né? Nessa vizinhança aqui do A, certo? Ela está acima do G. E o que eu sei sobre a F? A F, vamos pegar uma outra cor aqui, pode ser esse cara aqui, né? O que eu sei da F? É uma função que está entre as duas, então a F, ela pode fazer isso, pode oscilar bastante, mas aqui na vizinhança do H, ela vai ter que afunilar, estão percebendo? Aqui não interessa longe, mas na vizinhança, certo? Eu estou percebendo a F no meio. Então, se a G numa vizinhança do A for para L, e H numa vizinhança do mesmo A for para o mesmo L, o que eu posso concluir? O que o teorema diz? Que a F nessa vizinhança do mesmo A se aproxima do mesmo L. Por isso, confronta o sanduíche, tá? Isso acaba se revelando uma ferramenta, tá? Para vocês trabalharem com cálculo de limites, tá? Então, eu vou encerrar aqui, tá? Talvez eu faça um videozinho depois só com resolução de alguns exercícios dessa sessão, tá?
Mas o fato importante aqui é o seguinte: a seção 2.3 ela revela para vocês alguns macetes, algumas propriedadezinhas para vocês manipularem, certo? Alguns limites, tá? Daqui para frente, a gente vai trabalhar muito com essas propriedades, ok? Então é isso aí. Valeu pela atenção. Até o próximo videozinho. Até mais.